entrando no assunto da palestra de hoje, esse tema é um tema muito interessante e um tema atual para mim, porque ultimamente eu tenho revolvido sobre esse assunto, em preparando alguns textos, alguns materiais, e eu achei que seria um tema muito atual e muito apropriado, porque se a gente observar, né, todos nós, se nós observarmos o nosso dia a dia, nossa realidade do dia a dia, nós vamos ver que muitas vezes é como se nós estivéssemos numa guerra interior. Situações em que nós vemos que, de repente, um eu que eu não gosto se manifesta, né? E se nós conseguíssemos congelar aqueles momentos, a gente veria um eu que não é o eu que eu queria que se manifestasse, né? Quem já não sentiu isso? Né? Certamente nós todos já tivemos essa experiência, né? Puxa, de repente eu falo alguma coisa, eu me comporto de alguma forma que eu vejo que não, apaga isso, não é isso que eu sou, né? Não é isso que eu quero ser. Então, o que essas experiências mostram, na verdade? O que elas estão mostrando? Elas estão mostrando que existe alguma coisa por trás que está comandando as minhas ações, o meu comportamento, a minha expressão, né? E é como se eu me tornasse uma marionete, né? Alguém está puxando, alguma coisa está puxando essas cordinhas, e aí eu digo, puxa, eu não queria ter dito isso para você, me desculpa, né? Puxa, eu não queria ter feito isso, acabei fazendo, né? Isso, essas observações que nós podemos ter na nossa vida são evidências, não são conjecturas, não são suposições, são evidências de que alguma coisa está comandando a minha vida e essa coisa não sou eu, não é? Então, quem é que está comandando? Quem é o comandante por trás que me faz falar coisas que eu não quero falar, que me faz fazer coisas que eu não quero fazer? O ego. A Clarice sugeriu o ego. Sim, de uma certa forma é, mas tem uma outra palavra. É o nosso inconsciente. O nosso inconsciente. Que, na verdade, é a bagagem de todos os meus hábitos, né? As nossas memórias, as nossas experiências e os nossos hábitos. Nós somos isso, né? Esse disco, esse hardware, né, onde está gravado todas as nossas experiências, nossos hábitos, nossas maneiras de comportamento, elas estão gravadas nesse hardware, que é o nosso inconsciente, subconsciente, ou sanskaras, como nós usamos na expressão em hindi, né?
Então, nós somos um conjunto de hábitos, né? Nós somos. Então, eu crio hábitos para tudo e gravo esses hábitos igualzinho a um programa de computador, né? Eu gravo um caminho e aí o computador faz sozinho aquele caminho, né? Então, nós temos hábitos. Eu tenho um jeito para me levantar, eu tenho um hábito de tomar água logo que eu acordo, eu tenho o hábito de escovar meus dentes de uma determinada maneira, eu tenho o hábito de tomar banho de um determinado jeito, eu vou me enxugar com a toalha de uma forma e tomo café ou chá, dependendo de qual seja o meu hábito, né? Tomar leite, tomar café ou chá, não importa o que. E aí meu dia vai se desenrolando, meu hábito de arrumar a cama ou não arrumar a cama, meu hábito de fazer tudo. Eu tenho jeito para fazer tudo, maneiras de fazer tudo, e tudo isso está mecanizado e automatizado. E se eu não observar, não interferir nesse processo, eu nem percebo o que eu fiz. Quando eu vejo, eu já fiz, né? Tem muitos dependentes de tabaco, de cigarro, que eles relatam a experiência que quando eles vêm, eles já estão com cigarro nos dedos e nem percebem que o processo está se repetindo, né? Então, esses hábitos são o que formam a nossa casca, a nossa personalidade casca, né? Que eu posso chamar de ego, né? Eu posso dar um nome a essa personalidade periférica de ego. Então, não está errada a resposta da irmã que sugeriu. Então, se eu não interferir intencionalmente nesses processos de criação desses hábitos, e criação e formação e fortalecimento deles, eles vão assumir o controle, né? É como se eu funcionasse com um piloto automático, literalmente, né? Quando eu estou fora do piloto automático, eu consigo controlar. Mas assim que eu me distraio, o piloto automático assume e ele começa a agir. Aquelas programações são fortes, né? Foram repetidas inúmeras vezes, inúmeras vezes. E assim, o que é interessante no hábito é que cada vez que eu repito um comportamento, um padrão, ele se torna mais forte. Cada vez que eu repito, ele vai ficar mais profundo, mais forte, mais marcado. E a tendência dele se renovar, se repetir, é maior. Então, por exemplo, se eu tenho dependência de alguma coisa, de algum vício, algum hábito, aquilo, quanto mais eu repito, né? Quanto mais café eu tomo, mais eu me torno dependente da cafeína, né? Mais eu vou sentir necessidade da cafeína. Então, a maneira de eu controlar esses hábitos e modificá-los é não permitir que eles sejam repetidos, né? No começo, eu vou ter que fazer algum esforço, né, para segurar esse hábito.
E aos pouquinhos ele vai enfraquecendo, à medida em que eu não coloco ele na ação novamente. Ele vai perdendo força gradualmente. É um processo. Não existe plim, varinha mágica e o hábito sumiu. Não, não existe isso. O processo tem que ser vivenciado, né? E o hábito tem que ser controlado, né? E aos poucos ele vai amainando, até que ele pode ser substituído por um outro padrão. Eu posso instituir um outro hábito que seja mais adequado com o meu projeto do que eu quero me tornar. Eu quero me tornar uma versão melhor de mim mesmo, né? Todos nós queremos isso, né? Então, se esse projeto realmente for um projeto significativo para mim, um projeto prioritário para mim, eu preciso trabalhar esses meus hábitos, esse meu piloto automático do inconsciente, né? Vocês já viram como nós, normalmente, quando nós estamos na nossa família, ou com as pessoas com as quais nós temos uma certa intimidade maior, um convívio maior, são as pessoas com as quais nós temos as maiores dificuldades, né? Muitas vezes a pessoa diz, você aqui em casa é isso, é aquilo, né? Quando você está lá com seus amigos, você é bonzinho, você é paciente, você é tolerante. Com um estranho você trata bem, mas comigo não é um pouco diferente, né? Vocês acham que todo mundo se identifica com esse padrão? Né? É claro, as pessoas com as quais nós convivemos mais e nós temos um conhecimento maior são aquelas que são as centrais no nosso convívio, na nossa vida, né? E são aquelas com as quais nós temos os maiores atritos. Nem sempre esses atritos são no nível consciente. Por isso, nós achamos que é paradoxal esse comportamento, né? Puxa, a minha própria família deveria ser aquela que eu trato melhor, né? Porque são aqueles que são meus parentes, são meus familiares, né? E nem sempre, geralmente não é assim, né? Eu tenho mais tolerância com o estranho do que com uma pessoa próxima. Por que isso? Porque o meu inconsciente ele está carregado de informações sobre o outro, né? Eu tenho todas as gravações das coisas que as pessoas me fizeram, né? Então eu tenho ali um arquivo, um dossiê completo sobre todas as pessoas que me são mais próximas. E na hora que algum atrito surge, esse piloto automático pega todo esse dossiê de informações e joga no nível consciente. E aí a briga está armada, né? Vejam como acontece, né? E aí o que a gente vê? Apesar de, no nível consciente, a pessoa tenta manter a compostura, um jogo de vibração acontece por trás do pano, né?
que não é expresso às vezes nem em palavras, mas é como se aquela vibração cortasse o ar, né? Então o clima muda, porque aquele meu inconsciente, aquelas energias inconscientes estão sendo trazidas, né? E eu estou sendo comandado por essas energias. Então, é como se eu estivesse atuando a partir da minha periferia, a partir do ego, né? Que, na verdade, é esse eu falso, né? Esse eu ilusório, que é o que compõe esse meu mundo de experiências e hábitos, né? Então, todas as experiências de dor, de confusão, de raiva, de negatividade, tudo isso está ali no disco rígido, no inconsciente. E ele toma conta. E ele tomou conta, né? Então, na verdade, nós estamos numa guerra com ele, né? Para retomar a nossa soberania. Nós perdemos a soberania. Então, é como se nós tivéssemos sido derrotados. Lá na metade do caminho, nós começamos essa derrocada. E aí, nos tornamos reféns desse inconsciente, né? E que as filosofias chamam de... As filosofias, as religiões chamam de demônio, do inimigo, de Maya, de Ravan. Não importa o nome que a gente dê a isso, na verdade é o nosso próprio inconsciente negativo, né, que está ali presente. Então é uma guerra. E eu tenho que estar bem preparado para essa guerra, né? Eu preciso de ter... Numa guerra, você tem que ter algumas coisas básicas, né? Que você tem que ter informação. A informação é essencial numa guerra. Você tem que saber sobre o seu inimigo, saber onde ele está, saber... E você tem que ter estratégias de atuação, né? Como é que você vai atacar o seu inimigo, por que lado você vai mandar o seu exército. Então, eu não posso entrar nessa guerra sem estar preparado. Senão, a derrota é questão de tempo. Porque não é um inimigo, não é qualquer um. Então, é um processo que eu estou em luta contra minha própria imagem perdida, negativa, né? E eu preciso resgatar aquela imagem original, boa, que é o que eu sempre fui, né? Então, na verdade, eu não tenho que criar nada. Eu já sou perfeito. Essa perfeição, ela está gravada nesse mesmo disco rígido, esse estágio perfeito, que é o que eu sou originalmente. Só que essa percepção momentaneamente se perdeu, né? Então, o que aconteceu foi que camadas de impressões, de experiências, de conclusões negativas, ilusórias, incorretas, confusão, tudo isso foi formando uma camada que me impede de ver o que eu sou de verdade, né? Então,
eu não tenho que me tornar perfeito. Eu sou perfeito. Eu tenho só que tirar a casca que não deixa eu ver a minha perfeição. Na verdade, é esse processo que nós temos que fazer, né? Eu gostaria se a Nádia pudesse mostrar a imagem que a gente separou para... Sim, só um minutinho. Então, assim, o eu, né, que é o ator, na verdade, é a alma. E ele comanda o corpo, né? Agora a imagem sumiu. Vocês estão vendo a imagem? Minutinho que eu vou arrumar. Tá bom. Então, na figura, né, a alma, que seria o ator, ela possui 3 funções, né? São nossos 3 ministros, né? É como se eu fosse o rei, o comandante, e eu tivesse 3 ministros principais, que seria o intelecto, a mente e os sanskaras, né? o inconsciente. Né? Então, o subconsciente ou o inconsciente é onde os meus hábitos, as minhas memórias, tudo aquilo está armazenado. Todas as minhas experiências de vida deixam uma gravação nesse subconsciente. Né? E a partir do subconsciente, desse inconsciente, os pensamentos, emoções e desejos surgem. Né? Na verdade, primeiro surge o pensamento. O pensamento, ele desperta um tipo de emoção. Né? O pensamento vem antes da emoção. Porque conforme o padrão do pensamento, ele vai despertar um tipo de emoção. E é também ali que o desejo de uma coisa se manifesta. Então, pensamentos, emoções e desejos, eles são da parte da mente consciente. E o intelecto seria aquela parte que pode discriminar, que pode entender, que julga e que toma decisão. Né? É a parte cognitiva do eu. Né? Essas 3 forças estão atuando constantemente. Cada ação, cada observação, cada minuto, os 3 estão interagindo. Né? E o intelecto, ele é aquele que tem o poder de interferir nesse processo. Então, se eu tiver um intelecto forte e com conhecimento, eu posso discriminar o que está acontecendo, interferir no que está acontecendo e modificar. Né? Observem que tudo isso é incógnito. Eu posso estar quietinho, sem dizer nada, sentadinho numa poltrona, mas todo o processo está acontecendo de forma incógnita. Né? Um desejo pode estar surgindo, um pensamento, uma atitude, uma vontade de agir, e todo o processo está
está acontecendo. Tudo isso está acontecendo no nível da minha mente. Até a linha pontilhada, nada foi colocado na ação. Tudo é um processo mental que pode despertar sentimentos, claro, mas ainda não foi colocado na ação. Quando eu pego e utilizo o meu corpo, os meus órgãos dos sentidos, para atuar no mundo exterior, aí eu realizei uma ação. Aí essa ação ela é gravada e armazenada no subconsciente, no inconsciente. E o mundo exterior vai responder para mim. Quando eu atuo no mundo exterior, o mundo exterior responde para mim. E essa resposta também é armazenada no subconsciente. Então, se eu, de repente, a partir de uma memória, de um hábito do meu inconsciente, eu decido xingar uma pessoa, né? Ou agredir alguém, eu atuei no mundo exterior e aquela pessoa devolve a agressão e a resposta da minha ação é também armazenada no inconsciente, né? Então esse processo está constantemente acontecendo de uma forma negativa ou de uma forma positiva, né? Ou de uma forma ou de outra. Então, se eu tiver liberado o meu inconsciente para ele atuar à vontade, se eu não interferir no processo, eu vou estar sempre descendo, porque eu estou armazenando impressões negativas. Ou seja, por isso que o mundo ele está cada vez descendo mais, né? Se vocês observarem que a gente mesmo diz, né? Antigamente não era assim, né? Antigamente não, hoje as coisas estão mais difíceis, né? Porque a imensa maioria das pessoas não está levando em conta esse processo, não está interferindo nesse processo. Eles são vítimas de um processo de entropia, né? Que é a entropia da mente humana, né? A entropia do eu, né? Eu sou cada vez mais contaminado por negatividades, cada vez mais as pessoas me tratam mal, eu gravo essa negatividade e respondo com negatividade também. Então, isso gera um processo crescente, né? Então, cada vez mais fica mais difícil eu assumir de volta o controle normal do meu eu. Por isso não é um processo muito fácil, né? É um processo que requer foco, requer dedicação e requer constância, requer continuidade, né? Então, quando eu entendo o processo, então fica mais fácil, né? Quando eu sei quem é o meu inimigo, né? O meu inimigo não é o meu parente, não é a pessoa com quem eu estou ali interagindo. O meu inimigo é as minhas gravações. Ele está aqui, né? Então, quando nós entendemos as estratégias que o meu inimigo usa, eu posso interferir, eu posso agir, eu posso modificar isso, né? Então, já podemos retornar à tela normal? Um minutinho. Então,
A gente não deve se enganar e achar que está tudo bem, porque, na verdade, o mal já nos derrotou, né? Se nós observarmos o mundo hoje, as situações difíceis do mundo hoje, elas são reflexo das derrotas individuais de cada um dos habitantes desse planeta. Então, nós fomos derrotados nessa guerra de entropia, né? Nessa guerra de hábitos, né? Então, nós temos uma imensidão de hábitos gravados dentro do nosso hardware que estão comandando nossa atuação, elas estão assumindo o controle de tudo que nós fazemos, né? Geram uma atividade mental doentia, degenerada, desestruturada, e, em última análise, ela está conduzindo o mundo à autodestruição, né? Então, foi a vitória do inconsciente desestruturado. E o que nós temos que fazer? Se a gente observar momentos da nossa vida, a gente vai ver que tem momentos em que você vê que você está ciclicamente repetindo os mesmos padrões de situações, né? Os problemas, eles se repetem ciclicamente. Por quê? Porque eles são comandados pelos hábitos. Eles estão ali, o inconsciente está comandando. E enquanto nós não mudarmos e atuarmos a partir de um novo eu, a transformação não acontece. Eu posso até ter o desejo, eu posso até me vitimizar, me sentir impotente, me sentir triste de ser desse jeito, querer a mudança, mas querer a mudança não é mudar. Eu preciso realmente ter uma estratégia eficaz, eficiente, que vá mudar definitivamente. Então, é uma guerra, é uma jihad, né? Jihad para os árabes é a guerra santa, né? É a guerra que Deus te ajuda a lutar, né? É a guerra definitiva, a guerra do eu interno, né? É a guerra descrita no Bhagavad Gita também. Então, o nosso inconsciente, se nós não desafiarmos ele, ele vai tomar conta, né? Inevitavelmente. A tendência, ou seja, é igual você derramar um pouco de água em alguma superfície, né? A água vai, escorre e ela vai buscar o lugar mais baixo. Por quê? Por causa da entropia, por causa da perda de energia, né? E a alma humana, a mesma coisa. Se eu não estiver fazendo o esforço consciente, eu vou descer, descer, descer e vou me tornar uma versão pior de mim mesmo a cada dia. A cada dia eu me torno uma versão pior, né? Mais deprimido, mais desanimado, mais descrente, mais irritadiço, mais impaciente. Esse é o caminho que não precisa fazer esforço, né? Para descer, todo demônio ajuda, né? Não é santo. A descida tem sempre um processo fácil, né? Agora a subida não, a subida requer energia. Você tem que colocar energia no sistema para poder subir.
Então, essa energia ela vai vir primeiro através do entendimento, através do conhecimento. E depois através do reforço dessa nova gravação, né? Então, na verdade, o que acontece é que o nosso o nosso padrão de comportamento gravado, ele está seguindo um nível de consciência errado, né? Ou seja, todo o processo se desencadeia quando eu esqueço que eu sou uma alma, né? Eu esqueço que eu sou uma alma, então eu passo a me considerar o corpo. Aí eu tenho medo porque o corpo é perecível, então eu posso perder a minha identidade, eu posso perder a minha existência, eu posso... Então, uma série de medos, de inseguranças, de confusões psicológicas, neuroses, tudo isso vem a partir de um estado de consciência errado. Quando eu elimino tudo isso, né? Peraí, eu sou a alma, né? Esse é o meu projeto. Eu sou a alma, não o corpo. Eu sou eterno. Então, para começo de conversa, eu não tenho morte. E então você passa a atuar a partir de um outro nível de consciência, né? E você vai reescalonar as suas prioridades, as suas necessidades a partir desse novo nível de consciência. Isso é o mais importante. Só que esse novo nível de consciência, ele não está automatizado. Você vai ter que criar esse padrão. Então, por isso que a informação é importante e a técnica de trazer à sua consciência essa informação é importante também. Ou seja, a informação em si é o conhecimento. É importante que você tenha, mas ela não é suficiente, né? Eu sei que eu sou uma alma, mas na hora que a pessoa gritou comigo, a minha gravação de milhares de anos se manifesta. E, peraí, mas eu sou uma alma cheia de paz. Naquela hora, não. Naquela hora, a gravação se tornou maior. Então, eu tenho que pegar esse novo padrão, que é o meu padrão original, e trazê-lo à tona. De novo, de novo, de novo e de novo. Por isso que a meditação é a ferramenta mais importante nesse processo transformativo, né? Porque é ela que vai me trazer a força para modificar esse processo. Então, nós fizemos aquele exercício inicial, mas é claro que o roteiro da meditação, qualquer um pode criar o seu próprio, né? Não existe uma receita básica. Eu posso utilizar as minhas necessidades momentâneas, focalizar a minha meditação em um determinado aspecto específico, mas eu preciso estar sempre trazendo à tona essas minhas qualidades originais, porque essa nova gravação é que precisa substituir a velha, né? Então eu vou fazendo um processo de eliminação do que é não desejável e inclusão do que é desejável, do que é seria o meu padrão ouro, né? E aí eu posso me tornar realmente
versão melhor de mim mesmo, né? E, dessa forma, eu vou me tornando, dia após dia, uma versão melhor de mim mesmo, né? Hoje, eu sou uma versão melhor do que eu era ontem, amanhã eu serei uma versão melhor do meu hoje, e assim sucessivamente, né? É um processo, um processo. E nós não podemos, nesse processo, inicialmente pode haver oscilações, mas não importa, não importa. O que importa é que você está no processo, e esse processo, uma hora, ele se estabiliza, né? E você vai sedimentando novos padrões, novas gravações. Você se torna um novo eu, né? Você está construindo esse seu novo padrão, esse seu novo eu. E isso requer foco, requer atenção, requer dedicação e requer constância, né? É claro que o assunto é imenso. Esse assunto daria para a gente falar aqui durante várias horas, né? Mas, assim, espero que tenha dado uma pequena noção do processo, e cada um de nós pode ser o nosso próprio laboratório interno, né? Nós podemos, durante os processos de meditação, durante as nossas introspecções e avaliações do meu rendimento interno, né? Cada um de nós pode utilizar esse processo como um laboratório interno, né? E isso fica interessante quando eu observo que eu posso mudar meus padrões, porque muitas pessoas não se dão conta que eles podem mudar. As pessoas ficam surpresas. Ah, mas eu posso escolher o que eu quero ser, eu posso escolher o pensamento que eu quero ter, eu posso escolher. Claro, claro que pode. Você é o soberano, você é o gerente da loja, né? Você é o dono. Então, muitas pessoas não se dão conta disso, né? Ou seja, a vida precisa ser vivida com responsabilidade, né? E se eu estou vivo, eu tenho uma responsabilidade. Ou seja, eu sou o gerente, eu sou o comandante da minha vida, né? E eu tenho que dar um destino a ela, eu tenho que escolher uma direção, e que essa direção seja uma direção boa, né? Se eu tenho que escolher, né, é melhor que eu assuma esse comando e conduza o meu barco numa direção boa, do que deixar a vela solta, né? E eu deixo o vento me levar, né? Tem músicas que dizem isso, né? Deixa a vida me levar, né? Não, a gente pode assumir esse controle. E a chave é essa. Eu acho que a gente podia abrir agora um leque aí para dúvidas, perguntas, se alguém tiver algum questionamento. Então, Cícero, obrigada. Realmente eu estava aqui ouvindo, e tanta coisa trouxe à tona da importância desse entendimento de que é possível se transformar, não é? Eu tenho uma colocação um rapaz, um senhor, não sei quem seja, é André Barroso, e ele faz a seguinte colocação: Dr. Cícero, poderia explorar, a partir de sua experiência, a maneira mais eficaz de lidarmos com situações
traumáticas? Ou como modificar pensamentos que nos afligem diante de fatos / ameaças reais vinda de outros? Uhum. Sim. Nem todas as situações são situações fáceis de serem lidadas, né? Porque, claro que existe um processo kármico acontecendo, né? Muitas vezes nós temos atritos com outras pessoas ou dificuldades de relacionamento com outras pessoas que estão relacionadas muitas vezes a uma longa história, às vezes até de outros nascimentos. Então, são situações que são gravações muito profundas, muito marcantes e que requer um pouco mais da nossa energia, do nosso entendimento para modificar isso, né? Claro que a primeira coisa, o que eu vejo que é o principal, é você não se tornar reativo. Porque assim, a primeira tendência nossa é a reação a qualquer coisa que acontece em relacionamentos, em situações, nós reagimos, né? E essa personalidade reativa, ela não é boa. Ela não é boa porque ela vem do inconsciente. A reação é um processo automático, né? E que está sendo gerado pelo ego, pelo inconsciente. Então, é muito importante que, se eu quero modificar uma situação que está complicada, está difícil, eu tenho que primeiro interromper essa reatividade e dar uma pausa. E a partir do entendimento, a partir da minha força interna, eu interfiro na situação, né? Não reagindo no, porque, assim, se alguém grita comigo, a primeira tendência é eu gritar de volta, né? Esse é o automático. E aí a briga está feita, né? E daqui a pouco podemos entrar em vias de fato, né? Essa é a sequência. Então, na verdade, se eu interrompo o processo reativo, eu bloqueio toda a cadeia de eventos, né? Eu interrompo aquilo e passo a responder de uma maneira consciente, de uma maneira a partir do meu eu verdadeiro, né? Aí eu vou conseguir modificar aquela situação. Mas às vezes não é fácil, às vezes requer poder, requer energia mas é inevitável, né? Não existe atalho nesse processo, né? Não existe uma solução mágica, um comprimidinho que dissolva as contas kármicas. Não. Alguns processos são delicados e eu tenho que ter também paciência comigo mesmo, entender que eu também estou num processo, assim como eu tenho que ter tolerância com todos os outros, eu tenho que ter tolerância comigo mesmo, entender que eu estou num processo que mesmo que eu seja derrotado momentaneamente, que eu não consiga ter sucesso naquela situação, eu posso gradualmente alcançar aquele estágio, né? Eu estou no processo também, né? Então, eu acredito espero que eu tenha respondido a dúvida. Cícero tem uma colocação. O Uhum. maior desafio
é quando eu tiro uma foto do outro e fico agindo e reagindo baseado na foto tirada no passado, esquecendo que a cada respiração mudamos, porém eu continuo no padrão do passado. O outro Sim. se transformou, mas eu Não, permaneci, e eu permaneci. é. A gente precisa ter cuidado de nunca congelar uma imagem do outro, porque as pessoas mudam, as situações mudam, os momentos mudam e eu mesmo mudo, né? Então, o ideal seria nós conseguirmos, sempre que for olhar nos olhos de alguém, sempre que nós formos entrar em relacionamento com alguém, eu estou entrando novo, eu estou entrando sem pré-ideias, sem preconceitos, sem imagens já formadas daquela pessoa. E se eu consigo ficar presente só naquele momento, no presente, né? Esse é o grande desafio, né? Eu entrar na cena no presente. Não buscar o passado, nem projetar nenhum futuro, nenhuma expectativa sobre o que aquela pessoa vai falar, vai se comportar, mas simplesmente entrar no tempo presente, né? É aquele relacionamento é único. O que eu tive com aquela alma no dia anterior, no mês anterior, no ano anterior, não, ela está hoje fresh, nova, diante de mim, né? Esse é o ideal. Ok. Então, gratidão, Cícero, muita gratidão. Vários colocaram aqui no chat que foi uma excelente palestra, parabéns, muita sabedoria. Aqui o William, acredito que deva ser algum amigo seu, e diz, parabéns, Cícero, muita sabedoria, quando tiver disponibilidade, vamos conversar e atualizar as informações. Sim, sim. Outras pessoas, pode falar. Na verdade, eu que agradeço vocês, porque sempre eu tive isso no meu sentimento, na minha experiência, de que quem mais aprende é o professor. O professor é o que mais se beneficia da aula. Então, eu agradeço a oportunidade e, para mim, é um prazer. É muito, muito gratificante compartilhar com outras pessoas um conhecimento que não é meu, né? Você sabe disso. Esse conhecimento nós recebemos como presente e nós temos que distribuí-lo como presente também. Ok, então, gratidão, querido. Quero deixar um recado aqui, que todas as segundas temos workshop no programa Qualidade de Vida e nas quartas temos aulas abertas, né, da espiritualidade prática que a Brahma Kumaris oferece. E de segunda a sexta, das 19 às 19h30, nós temos meditação, que é do Programa Nacional Fique em Casa e Medite. Então, mesmo que de pouquinho em pouquinho estamos retornando às nossas atividades com proteção em relação a toda essa pandemia, né, que aconteceu e pegou gente de calça curta, eu quero compartilhar com todos. Deem continuidade em fazer essa meditação no final da tarde. É um momento mágico a meditação do final da tarde. É uma forma da gente se olhar, se perceber, né? E também resgatar a nossa força, o resgate da nossa verdade, que está tão, como você mesmo disse, nós já somos. Então, é acordar quem somos, não é, Cícero? É isso aí. Então, Cícero, você tem alguns minutos, então, para finalizar. Se você quiser dar alguma mensagem ou conduzir algum pensamento, sinta-se à vontade. Ok.
Então, eu acho que a gente podia encerrar, né, visualizando essa nossa forma original, essa nossa forma perfeita, né? Imaginando que eu tô retirando todas essas cascas que estão impedindo essa minha forma perfeita de se manifestar e olhar a beleza da minha forma perfeita, a beleza da perfeição humana, né? Na verdade, todos nós temos qualidades, todos nós, por mais momentos difíceis, obstáculos, dificuldades, sensação de estar no fundo do poço, tudo isso desaparece, tudo isso é momentâneo quando eu permito que essa minha forma perfeita se manifeste, né? Todos nós temos essas qualidades inatas dentro de nós, porque é o DNA da humanidade, né? Nós somos filhos de Deus, né? Então, é inevitável que nós tenhamos as mesmas qualidades dele, né? Filho de peixe, peixinho é, né? Então, nós somos filhos dele, nós temos as mesmas qualidades dele, e esse autorrespeito, essa fé em si mesmo, né, é muito importante, porque às vezes nós temos fé em Deus, né, mas falta fé em nós mesmos. Então, fica incompleta a nossa fé. Deus é o comandante, né? Nosso barco está sendo conduzido por Ele, mas eu tenho que ter fé que eu posso ser um bom timoneiro, né? Sim, eu posso participar de forma eficaz nesse processo todo, né? Espero que todos vocês tenham sucesso nessa empreitada. Boa noite.